Olá, boa tarde. Estou agora a preparar-me para iniciar a live com Alhani Salvaterra. Só deixem-me ver agora como é que eu faço o convite. Porque eu não domino estas coisas. Vamos ver se que eu acabei de fazer. Vamos iniciar agora a nossa live. Olá! Oi, oi, oi. Tudo bem? Estamos aqui com pontualidade portuguesa, Britânica. neste caso. Como estás? Bem-vinda. Bem, obrigada. Estou entusiasmada. Ainda bem. Nós vamos aqui hoje falar mais que tudo sobre a tua experiência, não é? Com a maternidade. Estás-me a ouvir bem, não é? Perfeitamente. Tranquilo. Então vamos falar, vamos ouvir-te, contar também a tua experiência e também de alguma forma desmistificarmos aqui algumas questões, não é? Que têm a ver com esta maternidade, com as mulheres negras e sobre também a tua perspectiva e através da tua história temos mais noção e percebermos melhor também o que é isto da violência obstétrica e como é que isso também afeta, principalmente como é que afeta não só as mulheres, mas as mulheres negras, não é? O que é que tu tens assim a dizer? O que é que queres dizer sobre a Alhani, mulher negra? Olha, a Wani Mulher Negra detesta a ideia de mulheres. Há uma coisa que agora se circula, quer dizer, há algum tempo já, mas. Consegues ouvir-me bem? Sim, estou-te a ouvir perfeitamente. Eu é que estou de retorno. Então, essa ideia de mulher guerreira, dispenso, detesto, abomino, que é só a glamorização da mulher que está sobrecarregada, que padece, que está, enfim, psicologicamente damaged. E, portanto, eu já não gosto dessa coisa da mulher guerreira. Enfim. Tirando isso, a Wani é uma pessoa muito prática, muito easygoing, muito dada às piadas, muito dada. Se me perguntares hoje, queres ter mais filhos? Talvez adotados, porque isso de passar pelo processo de gravidez, outra vez penso. Já estive lá, já vi, não quero mais. Não queres estar lá? Não, a pessoa tenta sempre suavizar. Ai, não. Mas essa coisa do gravidez não é doença. Eu acho que é. Explica-me lá o que é que queres dizer com isso. Olha, Porque está aqui quando a dizem. Leida Moraes a dizer essa questão da mulher guerreira, que é que sofre em silêncio, mas tem que parecer forte, não é? É um bocado isso que É mesmo isso, a coisa. E é a cena do gravidez não é doença, mas é, para mim, tem mais a ver com ninguém te prepara realmente para o que é a gravidez e para os riscos implícitos. Ninguém explica que há um risco sério de morrer, independentemente de ser uma gravidez de risco ou não. é verdade.
ninguém para e fala, ó, tá com febre tá, os bebezinhos do TikTok, então você quer ter filho. Minha filha, você pode morrer. Mas é que é muito perto, não é? É a vida, né? O nascimento é a vida a tocar na morte, não é? Então ali. E ninguém te diz isso em momento nenhum. Tipo, sei lá, na escola, passam a falar do que faz, né? Toda a parte biológica de fazer ser humano. Ninguém toca nisso, ninguém te diz, olha, é lindo trazer outro ser humano ao mundo. Mas essa beleza toda tem um lado bem obscuro. Mas o preço ninguém diz qual é. Mas não dizem porque sabem que se disserem, as pessoas não vão querer ter filho. Ah, sim, no mínimo. Porque é um risco real. E tu vem com essa história de gravidez é doença. Talvez não seja doença no conceito estrito da coisa, mas assim, Quase não tem cura, não é? Tens mesmo que começou, tem que acabar. tem que acabar, ou acabar contigo, ou acabar com a criança, bom, mas tem que ir, né? E essa ideia de que... E eu só fui perceber isso lá na hora de ter a criança, porque depois foi a gravidez toda com enjoos e vômitos, não sei o quê, toda. As pessoas só têm 3 mesitos no princípio, sortudas, mas eu tive a gravidez toda e é uma coisa que para mim já era complicado. E chega esse momento do parto e você vê a morte a passar sem ao lado. Ai! Mas durante a gravidez quiseste desistir, pensaste em que é isto, não é? Não quis desistir, porque estava assim numa coisa de pronto, faz parte. Tiveste apoio. Tive muito apoio durante a gravidez. Estava em Angola, tinha toda uma rede de apoio forte. Também ajudou muito. A questão dos vômitos, eu fui avaliando pensando, não, daqui a um mês para. Ou seja, tiveram a enganar-te desde o início, não é? A pessoa... Não, acho que aí fui eu mesmo que me enganei, porque tipo, eu parti do princípio que se a toda a gente acontece só 3 meses, a mim também ia acontecer. Depois foram 4, não, daqui a pouco. Aí, 5. E foram outra coisa. Dizem que gravidez são 9 meses. Não são 9 meses. São 10 meses. E alguém fez mal as contas, não é? Tipo, não são 9 meses. É muito mais que 9 meses. E pronto. E depois ainda as crianças que ultrapassam as 40 semanas, né? Ninguém te prepara para isso, ninguém fala disso realmente. E fala assim, não, olha, você cresce todo um órgão, mais uma criança dentro desse órgão. Ninguém te prepara para isso. Ninguém fala sobre isso. Realmente, as pessoas falam assim, na brincadeira. Com a devida profundidade, não é? Ninguém fala com essa profundidade, é isso, é uma coisa assim tão rasa que não lembra ninguém. E só depois de passar pelo processo da gravidez, entender realmente o que estava acontecendo, eu fiquei, gente, o buraco é bem mais embaixo. Mas como é que funciona essa transição? A tua gravidez foi toda em Angola? Foi até aos 7 meses. Depois eu vim para Portugal, vim dar a luz em Portugal. Eu estava numa primeira fase muito investida na ideia de dar a luz em Angola. Investida não é português, não. Invested. Eu acho que sim. Tudo é português. Okay. É português do Brasil. Ok. Não, é porque eu estou a traduzir diretamente do inglês e às vezes já percebi. Não, mas sim, percebo o que queres dizer. Estavas a investir, no fundo, a apostar que ia ser em Angola, mas não, houve uma altura em que eu olhei à minha volta
e mesmo tendo condições de ir dar à luz numa clínica privada, que muita gente não tem. Houve uma altura que eu achei que não, que era um risco a mais. Sim, depois Tanto dos para mim enjoos. como... Os enjoos pararam em algum momento? Não. Foi mesmo até o fim da gravidez. Enjoos, eu acho que já nem tinha assim um enjoo. Enjoo parece uma coisa de aviso prévio, né? Eu já ia diretamente para o vômito. Sem Não aviso. fica. Não. A comida fazia escala e voltava a sair. Uma coisa assim. Vou de Portugal para Santo Tomé, aquela escala básica. Yeah. E então eu decidi que eu queria muito que a minha filha tivesse nascido lá, mas depois mudei de ideias porque toda a questão da saúde, porque depois que fui já grávida, fui pesquisar e fui ler um bocadinho e vi que a possibilidade da pessoa morrer é real, a possibilidade da criança morrer é real. Então eu pensei, se calhar vou ali onde há um bocadinho mais de Só para possibilidade apostar se de isto corre bem, depois já disto sei tudo que eu quem. estou a Quer passar, dizer, né? mas há milhares de pessoas que dão à luz em Angola e tudo corre bem. Só que eu acho que é muito na base de fé. Eu percebo. É mal dizer isso, mas é verdade. E então eu decidi vir para cá, era 7 meses para ir. Agora, naquela altura eu ainda sabia coisa das semanas, agora já nem me lembro. Que é outra parvície também que uma pessoa não se lembra das coisas de semana. 2 semanas, 4 semanas, enfim. Mas é para ir às 7 meses eu vim para cá. E fiz uma coisa que em Luanda não estava a fazer. Não sei se... Acho que por falta de interesse da minha parte, não sei. Que foi o curso de preparação Uhum. parturientes. Sim, sim. É quem vai parir. Coisa chique. Porque era para os dois progenitores. Eu fui sozinha porque o outro progenitor não estava cá. Foi uma coisa interessante, falamos sobre várias coisas. Continuaram a não tocar profundamente em alguns aspectos. A não avisar dos perigos da gravidez. Não, mas falaram de questões que isso eu já achei interessante sobre a questão da paciente ter a opção de aceitar ou não aceitar epidural, de toda essa questão do parto mais humanizado. E no centro em que tu estavas, onde fizeste o curso pré-parto, não é? Para o parturiente, tu estavas num sítio em que tinha comunidade negra? Tinhas muitas mulheres negras ou estás em Portugal, não é? Eu vou até dizer onde é. Foi no Centro da Maia. Portanto, sim. Ok. Como foste, não te afastaste muito das tuas origens? Pronto, Não. Eu vinha de Sintra. Yeah. Então fui para ali e agora lembrei-me, falando sobre isso das parturientes serem negras ou não, havia uma questão que era, que o senhor falou, que era acho que era um enfermeiro que estava a dar. Acho que sim. Também ensinaram como a boneca, como é que se pega o bebê. Só que o bebê mexe, né? Então, enfim, mas foi uma forma simpática de preparar, né? Mas eu disse uma coisa que eu, só anos depois, é que desmistifiquei, porque é um mito, e que de tão repetido as pessoas começam a interiorizar que as mulheres negras têm mais tolerância à dor. Ou seja, desde aí começaste a perceber algumas tendências já. Sim, quer dizer... Mas lá em Angola, nas consultas que fizeste lá, tinhas essa ideia também?
Não, toda a gente é negra. Ok. Mas não, podia também haver uma preconceção de que. Não, não. Ou A ideia que ideia, eu uma tinha, pré-ideia. a ideia que eu tinha é que ia haver dor. Mas não que eu, por ser negra, ia ter mais facilidade em lidar com essa dor. Mas essa pessoa que estava a dar o curso de preparação disse isso, que há vários Estudos. estudos, sim, que havia vários Hum, estudos, que vários, não apontou nenhum, né? Mas claro. que, Se que não foi se indiscrição, provava. a pessoa era branca? É, Ok. a pessoa era branca. E então que eu ia ter muito mais facilidade em aguentar. E, ok. E tu, pronto, ok. Alguma coisa vai ser boa. O Eu parto vai pensei, ser lá, bom. vai ser uma. Mas também já estava assim muito. Não é, Laura, é um mistério, tudo mistério. Sempre há quem faça. São sempre publicados alguns. Nunca ninguém sabe o que é, onde foi publicado, nada, né? E então, pronto, eu já fiquei com aquela coisa, pronto, vou ter mais resistência à dor. Eu acho que isso também faz um bocadinho para preparar a pessoa psicologicamente, para não gritar muito. É só para dizer, tu aguentas. E Por aí, isso, nada de expliques, mas isso nada de depois, calundus. É. claro, que vai. A paciente, não sei, porque a dor vai estar lá mesma, né? Mas os prestadores de serviço depois vão ter um cuidado muito menor com essa paciente porque ela tem mais tolerância à dor. O que é uma estupidez, porque o facto da pessoa ter mais tolerância à dor não quer dizer que ela deva ter dor. Mas parece que é assim que eles pensam. Deixa sofrer mais um bocadinho, ela aguenta. Enfim. Estou sempre. Realmente. Nessa preparação por parte também me disseram, faz um. Quando prepara tudo, né? Tem a bolsa, tudo, não sei o quê. Se arrebentarem as águas, ou, ou começarem as contrações. Na parte das águas, que eu tinha tempo, não precisava correr, o bebê não precisava risco, mas era uma coisa, tipo, acho que era uns 10, 12 euros, já não me lembro. No detalhe, e então, que era para ligar e chamar uma ambulância, 112, ligar para o 112 e pedir uma ambulância. Eu, no dia em que arrebentaram as águas, estava tranquila em casa, achei que tinha feito xixi na calcinha, estava melhor. Mas agora dei para fazer xixi. Levantei lá, o barrigão de lá. Ao ponto que eu cheguei. Uma vergonha. Fui, aí depois limpei, não sei o quê, lavei-me com muito gosto, com a barriga. Voltei para a cama, 5 minutos depois, que isso foi tipo às 6 ou 7 da manhã. Estava eu outra vez com a calcinha melhor. Eu acho que it's time to go. Ainda fui, tomei meu banho. Disseram que era para ter cama, que não era para escorrer. Tomei um banho e pronto. Comi, tranquila. Chamei o 112, que foi essa Oh, não, informação que comeste, mas deram. não vomitaste logo. Não. Essa aguentou. Nessa altura, acho que do oitavo para frente, eu só vomitava para ir uma vez por dia. Ok. E as frutas estavam a ajudar. Já estava a ficar. As melancias da vida. Eu não sei como é que não fiquei anômica, porque a comida não ficava. Enfim. Fui para o hospital, eu acho que dei entrada no hospital para ir às 9, 9h30. Portanto, isso foi às 7, eu ainda levei 2 horas. Tranquilidade. Cheguei ao hospital, fui admitida, fiz o check-in. Quer dizer, não sei se. Eu já nem me lembro com muitos detalhes se foi um processo, mas acho que foi um processo tranquilo. Dei lá os detalhes, não sei o quê. Puseram numa sala sozinha. Passado, acho que meia hora ou 40 minutos, assim, a minha mãe conseguiu entrar, ficou comigo.
E eu continuava sem dores, sem contrações. As contrações? Fui ficando ali. Acho que 1 ou 2 horas depois veio uma médica. Acho que foi uma médica. Hoje era de tarde. Eu já não me lembro coisa aqui das horas. Mas depois começou o médico à mão, né? Que é cada... Acho que via sempre 2 pessoas. Não sei se era uma médica e um interno, estudante, né? O estagiário aqui. Ou se era uma médica ou uma enfermeira, não sei, mas tinha sempre 2 pessoas e havia uma pessoa que claramente estava no comando, que vinha, mão, para dentro Mas nesses toques que te iam fazendo, algum doeu ou tu assim, sentias-te confortável? Perguntaram, posso fazer alguma coisa? Confortável com uma pessoa estranha a enfiar as mãos, não há. Não sei, cada um com a sua fantasia, né? Podia ser. Saber que não é essa minha fantasia, eu não estava confortável. Mas é aquela lógica de é a médica ou é o médico que sabe o que está a fazer, nós não discutimos com esse ser de saber máximo, não é? Então, acho que fizeram toque para ir 2 ou 3 vezes. Até que houve uma altura em que houve uma médica. Eu já tinha contrações. Isto acho que já estava final da tarde, princípio da noite, porque eu já não tenho noção. Ou seja, foste às 9 da manhã para a maternidade. Sim, eu dei a luz à 1 da manhã. Então foi. Não tinha pressa, a criança tomou seu tempo. Eu que me lasco. E então eu fui, e aí para ir a terceira ou quarta vez, já tinha contrações, mas ainda não tinha tal dilatação necessária. Veio uma médica e faz qualquer coisa lá dentro, e aí dói. Mas ela também não te diz o que é que ela fez nem nada. Não. Eu achei que foi um toque, se calhar, mal feito, alguma coisa. Ela não me explica o que é. Eu também, lá está, é médica, sabe o que está a fazer. Não pergunto. Reclamo com a minha mãe. Acho que depois da médica sair, porque, né? Claro. Paciente exemplo, modelo, né? Não vou ficar aqui a chorar, gente. A mulher negra tem tolerância à dor. Preparação, né? Então, ela lá... E assim, 0 a 10, como é que estavam essas contrações? Porque eu, como já tínhamos falado aqui fora da live, tu tens a questão das dores monstruosas, né? Monstruais. Monstruais. Sim, pois, eu realmente, não sei se as mulheres negras todas, acho que não, porque a maior parte das minhas amigas não tem as dores que eu tenho muita tolerância à dor, principalmente nessa zona pélvica, porque eu tenho cólicas menstruais. E são mesmo fazer essa cólica de desligar a pessoa de tanta dor, só desmaia de dor. Yeah. Mas isso eu tenho há muitos anos e já consigo lidar com isso. E se calhar também isso pode ter afetado, porque eu não sentia realmente muita dor. Depois comecei a ter, antes da senhora fazer o tal, a mão criminosa, que eu não sei o que é, a mão da dor, houve ainda um episódio muito caricato, que foi uma auxiliar de limpeza. Eu acho que eu tinha vontade, que é uma coisa que eu também descobri já grávida, que na hora do parto a pessoa tem vontade de mandar faxes, né? O número 2, o sólido, para quem não está a entender. E eu tinha vontade, não sabia se tinha mesmo vontade ou não, então acho que chamaram a senhora ou para levar o coisinho, né? Esqueci o nome. A arrastadeira. Sim, ou a arrastadeira, ou para tirar lixo, porque elas estavam ali sempre com as luvas de apoio em mãos. Já não me lembro o que foi. A senhora entra no momento em que me está a dar uma contração um bocadinho mais forte. E eu não estava a falar com ela.
porque eu estava concentrada na minha dor, não estava necessariamente a ignorá-la, mas não estava a prestar atenção nela porque tinha outras coisas a acontecer. Acho que estava a falar com a minha mãe, a reclamar, tipo, não, né, mas aquela coisa, e a senhora vira-se no auge da sua sabedoria. Na hora de fazer não teve dor. Enfim, foi prontamente ignorada, não é? Sim, porque realmente a dor era superior à raiva. Ou seja, não descer ao nível da senhora. E se não foi inscrição, a senhora era branca ou era negra? Era negra. Ok. Era negra. E depois, uma pessoa também fica, agora não vou ter a irmã aqui a ser Não vamos discutir. alvo de inquérito disciplinar. Pois. Porque ela estava, isso é uma coisa que, infelizmente, e essas histórias eu ouvi que também contribuíram para eu querer sair, que eu ouvi muito de acontecer em Angola, em São Tomé, Sim, e em Angola também são capazes de fazer esses comentários. Sim. Eu ouvi de amigas que tiveram filhos em Angola, em São Tomé, já esses comentários. Então, também, pronto, foi uma coisa de, pronto, está a reproduzir coisas que aprendeu, sabe-se lá onde. Pronto, ignoramos a senhora e seguiu-se o show de horrores. Depois veio a tal médica e fez o gesto que fez lá dentro, sem me dizer o que é que fez. Continuamos. Depois disso, já não me lembro, foi um bocadinho disso, ou depois disso, um bocadinho antes, e acho que foi a mesma médica que perguntava se eu não queria epidural. Ok. É verdade, há bocado perguntei de 0 a 10 qual era a dor, e falámos das dores menstruais. De 0 a 10, eu tinha, I don't know, 100. Okay. Começou assim muito fraquinho, eu ia aguentando, mas depois. E eu até acho que foi depois dela fazer o gesto que aumentou realmente, e eu comecei realmente a sentir contrações muito fortes. Eu tenho a impressão que sim. Agora está assim, tudo assim muito. Eu vou me lembrar, mas acho que foi depois dela fazer. Passou a ser muito, muito forte, ao ponto de eu, porque vinha com a ideia de que as mulheres negras têm maior tolerância à dor, que é mentira, e que vinha também com a ideia de que eu sempre tive dores menstruais muito fortes e que ia aguentar. Eu disse logo a E fizeste plano de parto? Fiz um plano de parto, e nesse plano de parto eu dizia que não queria a epidural. Ok. Estavas mesmo armada em guerreira, não é? Sim. Não, eu aguento as dores todos os meses. Os estudos comprovam que eu não vou sentir dores, ou se sentir... Coisa mínima. Eu ainda por cima tenho um histórico, isto aqui não vai ser preciso. Portanto, eu disse que não queria epidural e que não queria também soro e não sei o quê, se não fosse extremamente necessário, né? Acho que há uma coisa. Eu preenchi, já nem sei andar nesses papéis, preenchi tudo antes de uma semana ou duas antes e deixei no hospital, tudo bonitinho. Às tantas eu disse, eu acho que eu não sou tão guerreira assim, me dá essa droga desse epidural. E agora? Deram uma epidural. A dor passou de, sei lá, de 100 para talvez 85. Ok. Portanto, eu acho que eu podia ter continuado sem a epidural. E achei eu que a epidural acelerou o processo de dilatação. Não sei se foi isso que aconteceu. Quando me deram a epidural, deram também um soro. Aplicaram o soro, que eu achei bom, deve ter alguma coisa a ver com a epidural. Aliás, eu até acho que puseram o soro antes da epidural, e eu achei que fossem pôr a epidural pelo soro. Okay. E só depois é que me lembrei, não, tinha-me dito que era aqui. Quer dizer, eu acho que... E explicaram o que era o soro, tudo? Não, acho que não. Okay. Não que eu me lembre,
Não. Eu também estava ali na gestão da dor, então não. Mas acho que não, é soro, pronto, eu vi o balão. E também não questionaste o que é este soro? Nada. Mais uma vez, os médicos, os enfermeiros sabem o que estão a fazer, sabem mais do que eu, com certeza. Não discuti, não. E nem tinha forças ali para discutir com ninguém. Depois dessa epidural, que também ninguém te explica realmente o impacto, quanto tempo vai ficar. Só dizem que tens a opção de não. Eu tinha decidido não levar epidural porque já me tinham dito isto a amigas que trabalham na saúde, que fica no corpo durante muito tempo. Eu pensei, já tem muita coisa no corpo, acho que não. Mas pronto, a dor venceu e eu lá aceitei a epidural. Levei a epidural e depois de levar a epidural, eu associo uma coisa a outra, começa mesmo a haver uma dilatação maior. Acho que 20, 30 minutos, talvez, nem sei se chega a tanto, depois da epidural, levaram-me para a sala onde eu ia realmente. Porque eu estava num quarto. Ok. Que era a antecâmara do E Polo estavas num quarto Norte. sozinha? No quarto onde eu estava com a minha mãe. Uhum. Sim, Era com a o tua mãe, quarto. mas não tinham outras mulheres a parir ou à espera de Não. nada. Estava num quarto sozinha. Estava num quarto sozinha. É que também fez alguma diferença. Ouvia muitos gritos. E, portanto, tinha noção de que havia outras mulheres, mas eram outros quartos. E eu estava a dizer que o quarto onde eu estava era a antessala do Polo Norte. De frio. Que Eu não estava. estava a dizer Polo Norte e eu pensei, é a ala do hospital. Não. Não, é do Polo Norte por causa do frio. Eu não sei se tem algum contrato com as empresas de ar-condicionado e estão ali né, a publicitar o A material, promover. a promover os ar-condicionados. Não sei se tinham uma ideia de que aquilo era julho, estava muito calor lá fora, então era melhor, né? Refrescar a Que não grávida, era, que ela está foi em um ano trabalho de parto. que foi um ano que já nessa altura estava sempre muito frio, que era, já estava nessa coisa das mudanças climáticas. Em 2014 já não era, julho já não era o mês mais. E então eu estava ali, freezing. A minha mãe, que estava a acompanhar, coitada, verão não veio Pois é, tu nem sequer levas um casaquinho, nem de ela malha, né? levou uma coisinha de malha, né? Tipo, para se fizer um fresquinho, né? Aquele Ela não básico. pensou que era preciso levar um quilo. Era verão, nós estávamos aqui de passagem, nem tínhamos roupa de inverno. Mas nunca ninguém perguntou, olha, a temperatura do quarto está boa, nada. É só, Não, estás eu aí. acho que eu reclamei da temperatura e acho que alguém me disse que era central, já não me lembro. Mas sei que continuei a sentir frio. Se calhar era porque eu estava a dar à luz também. Ai, eu Mas, nem sei o mas, que te diga. Sério. mas lá está, também não questionei, não perguntei, porque sabem o que estão a fazer. Se é frio, se calhar é para conservar a criança. Minha nossa. Lá, pronto, chegou a bendita da hora e eu começo a ver, porque durante a gravidez a minha mãe sempre teve muito calma, muito tranquila e tal. A dar força, não sei o quê. Eu começo a ver a minha mãe muito nervosa. Porque a minha mãe sabe que há um risco real de você morrer. Aí começas a ver a verdade, a vir à tona, não é? Porque a minha mãe teve gêmeos. Mas na vez dela não lhe disseram, também não me disse. Queria, É manter a tradição, ela vamos lá. quer dizer, queria a neta dela, que essa coisa de assustar a criança. Não disse nada. Mas estava lá a ver-se muito aflita. Eu disse, mas agora que está já no fim, é que essa senhora está aflita. Quando chega a hora da verdade, é que eu começo já a ver por que a senhora Thalia estava aflita. Olha, tive sorte, foi tranquilo.
apanhei ali, depois da história da epidural e não sei o quê. Não, acho que ainda foi 1 hora até eu realmente dar a luz. Mas tinha trocado de turno, acho eu. Não sei se trocaram de turno, era uma equipa nova ou era A para equipa que essa, estava mesmo ali no. só para essa fase havia 2 Uhum. enfermeiras. Eu até me lembro muito vividamente de uma ter, não sei se preconceito da minha parte ou não, mas pareceu-me que ela era dali da Europa do Leste, pelo sotaque. E foram espetaculares. Depois do show do outro e das pessoas, enfim, só invadirem o teu corpo e tratarem, sei lá, é mais um número, né? É mais uma máquina, mais uma cama, pronto. Elas tiveram todo o cuidado, foram falando comigo, foram ouvindo o que eu ia dizendo, foram dizendo que eu estava a fazer bem, continuo a fazer, a curar. Olha, aí as aulas de preparação também foram úteis, porque eu já sabia o que tinha que fazer. Ou seja, elas não fizeram intervenções, não te deram ordens, faz isto, faz aquilo. Não. Foram me dizendo que eu estava aí muito bem, que era mesmo isso. Continua. Houve uma altura que foram tendo. Já não me lembro se era respiro, se era empurra ou faz força. Acho que era faz força que elas iam dizer. Continua, estás aí bem, faz força, faz força. Mas era uma coisa mais. Eu não senti que fosse uma coisa de imposição, mas mais uma coisa de direção mesmo. Uhum. E acho que foi. Ou seja, estavam-te a guiar e não propriamente a dizer como é que tinhas que fazer. Exato. E foi, e por mais estranho que pareça, acho que foi o momento em que eu estive mais relaxada, porque parecia que eu estava a controlar o que eu estava a fazer, o que eu sabia. Não sabia, porra, não. Mas Mas eu achava a natureza sabe, não é? Tu aí exato. sentiste que, espera aí, isto funciona assim se eu confiar em E mim. eu acho que elas também disseram, estás aí muito bem, estás a fazer muito bem, ajudou, eu estava mais confiante, então. Então estavas mais empoderada, aí começaste a sentir já. My time! E fui, expulsei a bebida da criança, a criança nasceu bem, e elas puseram logo, antes mesmo de cortar o cordão umbilical, puseram, né, fizeram aquela coisa do contato de papel, que foi, e foi aí que eu chorei. Aí caiu tudo, não é? Ai, meu Deus, foi uma emoção tão grande, até agora eu lembro e já começa a ficar... Chora, chora. Mas é porque o processo todo foi, ou eu estava irritada porque estava a vomitar, ou eu estava irritada porque tinha que comprar roupa nova, ou eu estava irritada porque não conseguia dormir. Então, eu estava irritada o processo todo e não tinha dado conta. A entrada do hospital foi só stress, porque começou logo com os bombeiros a dizerem que eu não devia ter chamado o 112. Portanto, eu já começo aí a pensar, oh my God, já comecei a fazer mal as coisas. E não podias chamar o 112 porquê? Porque não era urgente. Porque eu podia ter ido de... Podias parir na meio da sala da tua casa, estás à vontade. Não, eles diziam que não era... Porque eu estava a andar, cara. Eu acho que eles consideram urgente é quando a criança está com a cabeça já... Porque nós não vemos vídeos na internet, as mulheres só vão parir quando já estão quase a desmaiar deitadas. Não há nenhuma mulher a parir de pé. Não há nenhuma mulher a parir em posição nenhuma, né? Não, sim. Então, como eu estava a andar tranquilamente, não estava a gritar, não estava não sei o quê, então não era uma urgência. Pronto, e aí eu já comecei a duvidar, né? Comecei, ai meu Deus, já comecei a ir mal. Mas tá, decidi. Mas aí, depois dela nascer, pronto. Até valeu a pena esse estresse todo, essa dor toda, essa coisa toda. E... Agora tocaste num ponto importante que nós já tínhamos falado antes, que é essa questão de estavas a duvidar de ti. Sim. E tu fizeste um comentário comigo um outro dia, que era sobre isso, sobre... Agora começaste a dizer que a gravidez é uma doença, mas as pessoas não sabem da importância do que é apoiar, não é? E poupar. Sim, porque e às vezes é feito numa de ajudar, só que é um desserviço.
Eu acho que é importante passar informação real de como a coisa se dá, porque as pessoas, mesmo com a internet, não sabem realmente o que é o processo de gravidez, o que é que acontece ao corpo. O parto que é e todas as possibilidades que há no parto. Eu só fui perceber que realmente podia ter morrido. As pessoas não falam disso. Eu só fui perceber, tipo, muito depois de dar a luz. Mesmo depois estava a fazer uma pesquisa. Deixa-me lá ver isso. Eu sou uma sobrevivente. Basicamente, porque o risco dali, uma coisinha, e ali é uma coisinha. É uma gota de sangue que foi por um lado errado. E a pessoa pode ter uma paragem ali mesmo e morrer. E ninguém te diz isso. É um absurdo. Não, e também sabes uma questão, é que antigamente nós paríamos em casa, né? A mulher paria em casa, então nós víamos a mulher a parir, mesmo crianças, via a mulher a amamentar, e isso hoje em dia nós estamos cada vez mais isoladas, não é? É. Então não temos muita noção de muita coisa. Ah, pois, eu acho que no outro dia nem comentei. Eu, depois de dar a luz, fomos para o quarto, isso aqui é tudo bonito. Acho que 1 ou 2 dias depois estávamos dispensadas do lado dela. Mas eu, que nunca tive problema nenhum com a tensão, estava com tensão alta. Que também ninguém te prepara para essas coisas. Diabetes gestacional, uma pessoa que nunca teve diabetes na vida. E eu tenho casos de família que só ficam assim quando estão grávidas. Tipo, o resto do ano, o resto da vida, nunca tem nada com açúcar. Só nem sequer consome açúcar. Fica grávida, tchuf. Mas, Gestacional. mas sentes que falaram disso, provavelmente no curso de preparação, mas é sempre tudo muito superficial, não é? E depois, eu acho que foi tanto superficial que eu não sabia. Eu não me lembrava dessa possibilidade. É possível Ou que tenham achas falado. que negligenciaram por ser uma comunidade de mulheres negras? Não, é possível que tenham falado, é possível. Mas lá está. Falam assim tudo assim muito. Essa possibilidade, essa possibilidade, essa possibilidade. Ninguém para de dizer. Essa possibilidade é bem real e pode acontecer. Prestem atenção. Não, ninguém fala assim dessa forma. Estão a ouvir a Rani Salvaterra d'Alva? Ela está a dizer. Ninguém te diz isso. Fica já, ok. E eu acho que nem é uma questão de fazer medo das coisas, é uma questão de preparar mesmo as pessoas. Porque eu fiquei muito. Tensão alta, porque eu fui medido durante a gravidez toda, teve sempre normal a minha tensão. Nunca subiu, nunca desceu, nunca foi lá de mim. Eu sempre no mesmo lugar. De repente Mas estava se lá. foste em risco em alguma coisa, eles disseram que ias ter que ficar mais tempo internada? Eu fiquei 7 dias internada. Por causa dessa questão da tensão alta? Sim, ela teve alta, estava bem, mas eu não. E na maternidade tiveste apoio para a amamentação, apesar desse teu quadro? Deixaram-te amamentar? Sim, deixaram-me amamentar. Eu acho que tive que tomar. Primeiro, acho que tive um dia a ver se baixava a tensão sem ajuda de medicamento e não aconteceu. E depois já tive que tomar. Já não me lembro se tomei mesmo. Acho que sim, acho que tive que tomar. E depois lá regularizou a situação. E tive mais ou menos apoio para amamentar. Explicaram mais ou menos, né? Aí não sei. Mas essa questão da medicação e da tua tensão arterial. Agora queria perguntar uma coisa e fugiu-me. Com a questão da tensão? Sim, queria dizer qualquer coisa, agora fugiu-me completamente. Mas continua a falar. Queria dizer qualquer coisa Tá bom. e fugiu-me. Se te lembraste, interrompe-me. Sim, não, porque estavas a dizer isso da tensão arterial estar alta, de não darem logo a medicação, mas durante. Não, ia dizer, até porque tudo, a questão do diabetes, isso tudo às vezes está relacionada, não é só com o peso. Tu, como tiveste a questão dos vómitos, tu não engordaste muito na gravidez. Não engordei nada.
Não Eu engordaste muito. engordei, acho que foi talvez 10 quilos, menos, acho que Ok. menos. E desses 10 quilos, 5 devia ser só a criança. A criança tinha 13 e qualquer coisa, mais a placenta, mais o Ou seja, líquido, engordaste só a criança. basicamente. E depois emagreci muito rápido também com a amamentação. Parecia um cadáver andante. Ux, olha lá, serei a mãe. É, Olá! é parteira. Parteira. Ai, meu Deus. Ah, nice. Ok. É, é do Brasil e Ela, também tem, assim, experiência. ela E deve. se tu tivesses que mudar alguma Uhum. coisa nesta tua história? Eu mudava. Como é que eu ponho isso sem soar mal? Eu mudava tudo, eu não ficava grávida. Mas eu também gosto muito de ter a minha Agora vou filha. dizer, na hora de fazer. Portanto, Eu tô né? brincando. Não, eu gosto muito de ter a minha filha, mas eu acho que. E acho que por isso eu estou muito mais inclinada para a questão da adoção do que voltar para ter esse processo todo. Eu gosto da criança em si, mas o processo de De trazer a fabricação. criança ao mundo é extremamente dispensável. Não, foi horrível. Para mim, há pessoas que têm um processo smooth, todo o Mas processo choraste de tranquilo. alegria no fim, não estou a perceber. Chorei de alegria, não, chorei de emoção. É uma Há coisa diferente. há diferenças. Eu chorei de emoção de ter a minha filha, do amor que eu senti que eu não estava à espera. Foi uma coisa bem. E aquilo desencadeou toda uma chuva de emoções. E a chuva de emoções veio aqui para fora, mas da alegria, não, not really, not really. Continuei com frio, porque o Aí frio imagina a estava criança, agora eras tu, a tua mãe e a tua filha. Com todo frio. mundo freezing. Yeah. Que é também uma coisa que eu não entendo. Por que achas é? Porque, tipo, a ideia com que eu fico é uma pessoa que veio lá do jornalismo, né? Pensar, é para conservar as máquinas, né? O frio. Sim, o material e Sim, eu sei que os estúdios de TV tem que ficam estar até muito frio. frios por causa das Porque as máquinas. máquinas aquecem muito. Então eu pensei, vai ser para, né, para aqui para as máquinas, deve ser. As máquinas de parir também às vezes aquecem muito. Vai ver isso, só pode, né? Porque a máquina humana estava ali A pronta para congelar. congelar. Mas foi um processo Mas, interessante. mas, mas no outro dia, quando falámos, tu comentaste que se pudesses, se soubesses o que sabes hoje e tivesses, se calhar, informado mais ou o que for, terias ficado mais tempo em casa, não tinhas ido tão cedo para o hospital. Sim, 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 sim. Porque a ideia que eu tinha era que, tá bem, e eu acho que eu fiquei com essa ideia do curso de preparação, que se rebentarem as águas e não tiveres contrações, tens tempo, mas não fica em casa. Faz nas calmas, mas vai para o hospital. Eu soubesse, eu acho que tinha-me dito que eram horas. Se soubesse que eram dias, eu arranjava ali uma fralda geriátrica. Ficavas sentada na sanita a dormir. Ia tratar da minha vida, ia dormir, se calhar ainda ia passear. Olha, estou aqui quase a ter. E pronto, sim. Porque foi completamente desnecessário o tempo que eu tive lá. Porque eu fiquei até as. E eu começo a achar que eu só realmente comecei a ter contrações depois da senhora me pôr lá a mão e fazer não sei o quê. Porque eu acho que até aí não tive contrações. Estava ali A congelar. a gastar meu tempo, que eu podia, sei lá, ter lido. Não, nessa altura já não conseguia ler. Já achava tudo. Devia haver de género. Devia haver uma ambulância específica para grávidas em que tu chamas e vai uma enfermeira parteira ou o que for e vai ver se está tudo bem e se vale a pena ir para o Isto hospital, para o não é? hospital, sim. Ou mesmo eu, quando cheguei ao hospital, podia ter dito: olha, a senhora está bem, tranquila,
volte para casa, quando tiver. Ou não, depois há histórias de pessoas que foram, né, para o hospital, mandaram para casa e depois tiveram complicações. Não sei. Se calhar também foi um bocadinho isso, para É prevenir. um risco, porque uma mulher não é igual à outra, aí está. É isso, Não são dá para casos. generalizar. E depois há também a questão real de que eu senti-me bem, o processo todo, não sei o quê, mas lá está, depois da luz, tive a história da tensão que subiu, que podia ter se transformado numa complicação séria, né? Também conheço a história de uma pessoa próxima, não vou citar nomes nem parentescos, que no hospital, e se calhar seria uma boa história para vocês contarem, que só depois da luz e ir para o quarto, não sei o que, é que descobriu que o bebê teve paragem cardíaca. Porque não avisaram, e acho que ela depois também, não sei se desmaiou, coisa assim, foi um bocadinho mais complicado. Assim, contando o meu caso, parece que foi tudo muito tranquilo, muito normal. Sim, ao lado de outras situações. Sim. E só muito depois, agora, é que eu fui perceber que foi violência Sim, a obstétrica. violência obstétrica. E com a tua experiência, jornalista, atriz, se tivesses que fazer algum trabalho relacionado com a tua história e com o conhecimento que vais adquirindo, não é? Depois da tua experiência de parto e com a tua história de maternidade e com essas histórias que ouves da família e que ganhas consciência, imaginas-te a fazer um trabalho sobre isso, a investigar mais? Achas que é importante projetos como o Saman e Muito. falar-se mais disto e questionar-se mais? Eu gosto muito dessa passagem. Eu, como jornalista, gosto muito dessa frase que eu não li, mas que me dizem que vem da Bíblia, que é a verdade te libertará, né? Que eu acho que sim, que é importante as pessoas estarem informadas. É importante e é muito interessante o trabalho que vocês estão a fazer, que é divulgar para que as pessoas percebam que realmente estão a passar por isso. Porque a maior parte das pessoas não tem tempo para parar e analisar o que aconteceu, porque sai da maternidade e é a criança é a família, muitas é a criança e o resto esta aqui tem que fazer comida, tem que fazer que não tem esse apoio, não dá para parar para ir pesquisar. Pronto, a criança está viva, está ótimo, eu estou bem, o trauma está aqui, tudo está aqui, né? Mas é a vida que segue. É a vida que segue, não vamos mais estressar aqui e tal. E E nunca para. muitas de nós, mulheres negras e de afrodescendentes, o que for, temos sempre a preocupação, vamos ter que voltar a trabalhar, vamos ter que... né? Uma série de questões. Isso aqui também na realidade dos 6 meses são 3 meses de coisa, né? Eu queria 6. Da amamentação, De de licença licença, maternidade. de maternidade. São 3. Sim, em Angola é só 3, cá é 4, acho eu. Eu queria 6. Portanto, nessa realidade... E com a amamentação recomendada pela Saúde, Organização Sim. Mundial de Saúde, de 6 meses. Que seria o ideal a pessoa poder fazer tudo isso. Mas com essa consciência de que tem que voltar. E eu que saí mais cedo. Portanto, eu ainda consegui fazer 3 meses de licença, mais um mês de férias. Que há pessoas que ainda conseguem mais um mês ou 2 de... Tem vencimento. Eu não sei o quê. Tem vencimento. Mas essa coisa de ter vencimento, foi a pessoa tem que pensar. E a criança come como? No caso, a criança está a amamentar, tudo bem, mas eu como. Então Ou como eu, mãe solo, né? Que ainda vamos acumulando os títulos. Sim. Adoro, né? Mãe solo. É uma coisa assim. Mãe solteira, é o que for, a mãe que tem que aguentar com a criança sozinha, porque depois não temos
aí está a falta de rede de apoio, porque senão as coisas Yeah. acontecem de uma forma diferente. É Eu verdade. acho que, por exemplo, nas realidades africanas, a rede de apoio é muito mais vasta, porque há as mães, as tias, Primas, há temos todos. uma rede maior, é verdade. Aqui, nesta realidade, continua a haver as mães, as tias, as primas, mas elas também estão no corre, não têm essa possibilidade de parar para te dar esse Estão apoio. a trabalhar. São muitas vezes pessoas que saem às 5, voltam às 20, e então a última coisa que querem é um bebê a chorar. Muito menos. Olha, eu não sei E se é as lives agora acabam, houve uma altura que caíam ao fim de 1 hora. Nós começamos também, eram 18 e 2 ou qualquer 15. coisa assim. Mas também acho que dissemos tudo, não é? Um bocadinho de tudo. Eu acho. Não falamos sobre a amamentação, que Uhum. foi um drama no princípio, porque eu não conseguia encontrar a posição. A posição. Até E para tu disseste que não amamentar. tiveste muito apoio na maternidade, né? Apanhaste em casa, mas a tua mãe não te ajudou? A minha mãe ajudou e foi a minha mãe que me ajudou, que ela foi. Mas o que é que ela me disse? Ela foi me explicando, só que eu é que tinha que encontrar mesmo a posição. Que ninguém te diz, primeiro, antes da questão da posição, ninguém te diz que dói. Dizem, mas não dizem. Não há. E as feridas. E eu quase desisti de amamentar porque via sangue, leite com sangue. E tu, alguma coisa está errada aqui. E Mas é por que tipo, só não pede ajuda, não é? não, foi aí que a minha mãe entra. Aí é que a minha mãe diz, não, mas é normal, acontece, calma, vai, não se preocupe, ela está bem, continua, enfim. Graças a Deus, eu tinha minha mãe, senão eu ia, ai, criança, vai beber leite com sangue e tal. Mas depois encontrei, e no fim o que aconteceu? Foi mais um acostumar-me à dor do que realmente encontrar. De um lado eu consegui apanhar o jeito certo, não sei, mas do outro foi sempre um... Ficou sempre manco. E nas consultas do pós-parto, sentiste que foste bem acolhida? Tem aquela consulta ao fim de um mês, né? Quando Sim. acabas as perdas de sangue e tudo. Sentiste que foi tranquilo? Há coisas melhores, já tive melhores experiências. Sim, cortaram-me, né? No parto, episiotomia. Sim, cortaram-me. Então eu ainda tive que ir. Eu já não me lembro se Os tiraram pontos os caíram, nem pontos. sabes. Já... Como eu fiquei muito tempo no hospital, acho que até tiraram os pontos enquanto eu estava no hospital. Ok. E depois eu fui à consulta, mas foi só para verem se estava tudo bem e tal. E pronto. Foi assim uma coisa. Teve 3.500 desdobramentos esse parto. Mas Não. depois. Tens que escrever essa história para a tua filha. Não percebi? Tens que escrever a história para a tua filha. Eu conto. Eu vou contar mesmo. Mas Quando tens de ela escolher com tiver. esses pormenores, para ela depois também não dizer mãe, não me contaste Não. aquela parte. Quando ela tiver. Ela vai fazer 8 anos. Acho que para ir aos 12 já dá para começar a entrar. Quando Porque explicares como é que fazem os bebés, sim. Por isso explicas é que eu também essa parte. Fica logo, matas dois coelhos. já temos falado em sementes, em o papá plantar a semente, enfim, mas vamos, à medida que a idade vai avançando, a entrar em detalhes mais Para científicos. assustar de vez. Pensa bem antes de fazer. Não para assustar, mas é mais para informar que ela ir ciente. Quer ir, vai, mas vai ciente. Vai ciente. Acho que ela vai querer ter. Ela não tem irmãos, então deve querer ter 3 Pois ou é. E tu também vais querer ter. Quando menos des conta, vais ouvir de novo na hora de fazer. Olha, já não me apanham. Se
nada acontecer, vai ser mesmo adotado. Tá bom, depois falamos. I let you know. Acho que é isso, né? Muito obrigada, adorei. Eu espero Obrigada. que quem passou por aqui também tenha gostado de ouvir a história. Eu vou Obrigada. deixar gravado. Vamos ver agora se eu consigo perceber como é que se grava. Como é que se grava? Também não faço ideia. O drama de sempre. Acho muito interessante e importante esse trabalho que vocês estão a fazer de divulgação para as pessoas entenderem que passaram por isso e não permitirem que isso se perpetue, né? Que o ciclo continue a rodar. Então, sim, e quem tiver aqui da comunidade afro, mulheres afrodescendentes, negras, que respondam ao nosso questionário, e se tiverem qualquer dúvida é só entrar em contato connosco. Nós também temos contactos de associações que possam dar apoio, nós damos apoio, ajudamos a esclarecer. Coisas importantíssimas que tu deste aqui, a importância de fazer o plano de parto, entregar o plano de parto, não ter medo de fazer isso. não ter medo de questionar. Quer dizer, se bem que eu às vezes penso, não sei se é boa ideia. E por que eu digo isso? Porque depois eu tenho a impressão que às vezes há pessoas que trabalham com saúde que entendem esse questionamento como um desafio ao seu saber e à sua autoridade e que depois podem, de certa forma, passar para represálias ou tratar mal, tratar, né? Sim. Por causa de você não é que sabe. Então, e eu tenho a impressão que há pessoas que realmente ainda fazem isso. Ainda vivemos com essa questão do poder, porque foi assim que fomos criados, a respeitar o mais velho, a respeitar o chefe, a respeitar... E lá está, os profissionais de saúde são pessoas, são seres humanos, também têm os seus problemas, também têm as suas coisas. E eu não diminuo isso. Mas eu acho também que quando a pessoa escolhe trabalhar nesse ramo, ainda que não seja propriamente uma escolha, porque se calhar queria ser artista, mas as contas tem que ser paga assim. Foi o que tu disseste no outro dia quando falámos. A pessoa está ali numa situação de vulnerabilidade, tem que ser acolhida, tem que ser respeitada, tem que... Porque senão então não escolhemos estas profissões. Exatamente. Se não tem capacidade de acolher, de passa prestar... para o outro. Não, ou passa, diz, olha, hoje eu não consigo trabalhar porque eu não vou prestar um bom serviço, ou simplesmente não faz esse trabalho. É uma coisa muito delicada para fazer da forma como eu vejo algumas pessoas fazerem, truculentamente, a bruta. E aqui não estamos a pôr em causa, ninguém está aí contra os profissionais de saúde, ninguém está... muito pelo contrário, é dizer o quão nobre é esta profissão, não é? Importante, essencial... E precisamos que as pessoas estejam bem para cuidarem de nós. Sim. E se calhar aí também passava pelos próprios profissionais, como tivemos a falar, terem acompanhamento, terem mais folgas. Eu também tenho muitas pessoas na família que trabalham na saúde e que não têm folga. E depois saem dali e têm que, porque são mal pagos, têm que fazer bancos no outro sítio. Ou seja, cuidarmos de quem cuida de nós, não é? Também sabemos estimar. E isso passa por assegurar a qualidade do trabalho. Não, querem que as pessoas voltem para trabalhar nessas áreas que não pagam como deve ser. Se uma pessoa pode ir, sei lá, para as Holandas da vida, ganhar 3, 4 vezes mais, e claro, depois aqui o sistema fica como fica, sobrecarregado. E é pena, porque o sistema português até é daqueles que, por exemplo, acolhe estrangeiros, primeiro é a saúde, né? Vamos a outros países, se não tiveres saúde não pagares, não te atendem. Enfim. É isso, olha, acabaste lindo. Amor com amor se paga, maravilhoso. Yes. Muito obrita mais uma vez. Obrigada. Tudo bom para ti, muito obrigada sucesso sempre. Eu vi aqui, olha, o Google entrou, muita gente que eu conheço. Sim, tem pessoas que conheces aqui também, não é? Foram entrando. Yeah.
Sim. Mas vou gravar agora, ver se eu atino com isto e ver Tá se não bem. faço asneira. Não, não vou fazer. Até já. Obrigada, adorei. Adorei. Beijo. Estamos juntas. Até já. Beijo. Agora eu tenho que descobrir como é que se desliga isto. É, já Ah, somos. eu fecho aqui. Vamos ver. Millennium. Minha Nossa Senhora. Obrigada a todos por terem participado e por terem estado aqui. E agora como é que eu saio daqui?